montar os presentes, brincar com eles pela primeira vez. As mesas, ontem à noite, hoje, estiveram cheias de comida. A família reunida, família, amigos, juntos. Luzes nas nossas casas pela decoração, nas ruas. E também música. É um ambiente de festa, sem dúvida, ao Natal. É muito especial para mim, de forma pessoal, esta época, este tempo, esta celebração. Eu acredito também para todos vocês. E para nós cristãos ainda tem mais significado. Fomos alertados deste significado mais profundo e especial. Este ano, até estarmos juntos para o assinalar, que calha no dia do Senhor, num domingo, o Natal. Ter aqui a Justina e tudo, tão especial. Isto só acontece de 6 em 6 anos. Que dia especial para nós celebrar que Jesus, o nosso Salvador, Ele já veio. Agora, nós perdemos muito do Natal se só olharmos para trás, para aquilo que aconteceu, e não olharmos para a frente. O Natal, sim, é a celebração que Jesus já veio, mas também a celebração com grande expectativa e ansiedade que Jesus voltará. O Natal, na verdade, é o melhor tempo porque somos relembrados de uma maneira mais intensa e profunda que Jesus voltará, e por isso é o melhor tempo para nós unirmos-nos a clamar: vem, Senhor Jesus. E como deixarmos de o fazer? Como deixar neste mundo, nesta realidade, de clamar: vem, Senhor Jesus? Porque se olharmos à nossa volta, nós na verdade nos perguntamos: por quanto tempo a terra será corrompida? Até quando os maus prevalecerão? Até quando vamos chorar, sofrer, adoecer? Quando é que os enlutados, os que estão em luto, serão totalmente consolados? E os famintos por justiça, quando é que eles serão totalmente satisfeitos? Por isto é normal nós clamarmos e devemos clamar: vem, Senhor Jesus. Com grande expectativa, com grande ansiedade pelo segundo advento. Não apenas celebramos o primeiro advento, nós celebramos com grande expectativa e ansiedade o segundo advento. Porque Jesus Cristo prometeu vir e já veio. Ele disse que voltaria e o devemos esperar com grande expectativa. Durante todo este tempo do advento, nós como igreja, aos domingos, temos refletido em quem é Jesus Cristo, naquilo que Jesus Cristo fez, nesta verdadeira mensagem do Natal, no livro de Isaías. Bem, não podia ser diferente hoje, no dia de Natal. Vamos usar o livro de Isaías para refletir no nosso glorioso Senhor e Salvador. E que bom nós estarmos aqui no dia do Natal para o fazer. Eu sei que para muitos isto foi um contratempo. Para muitos o dia de Natal calhar num domingo. Mas na verdade não há melhor razão para nós estarmos reunidos ao domingo e celebrar, porque sem o Natal, sem a encarnação, não temos razões para celebrar. Não temos razões para adorar. Não temos nenhuma razão para estarmos juntos. Isaías, então, no capítulo 65, por favor, acompanha-me lá. E vamos ler juntos a palavra de Deus. Este livro é um livro claramente centrado na pessoa do Messias, do Filho de Deus, em Jesus Cristo e na sua missão, a missão de Deus, a missão de criar uma família de todas as nações. E a mensagem de todo o livro está neste foco, que Deus vai criar uma família, e Deus já criou e está a criar uma família de todas as nações, línguas, etnias, povos, dando-lhes
a esperança de uma criação renovada futura, onde o reino de Deus finalmente vai existir, não somente no céu, mas também na terra. É isto que o Natal celebra também. É o segundo advento, quando o reino de Deus finalmente irá existir tanto no céu como na terra. E reparemos em Isaías 65, 17 e 19, esta mesma profecia futura. Diz assim a palavra de Deus: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Depois já vamos ler o final deste capítulo, mas só até aqui agora a leitura da palavra de Deus. Há milénios atrás, os cativos de Israel, aqueles que foram levados para o cativeiro pelo julgamento de Deus, anunciado também neste livro, na primeira parte deste livro, levados para a Síria, levados para a Babilónia, Israel, Judá, os dois reinos. Mas neste tempo, há milénios atrás, os cativos de Israel ouviram, através de Isaías, a promessa da vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem que receberia um domínio eterno, que nunca mais iria passar, e que o Filho do Homem estabeleceria um reino que não seria destruído. E nós temos isso noutro contemporâneo profeta de Isaías, Daniel, por exemplo. Acompanhem-me, por favor, um pouco mais à frente ao livro de Daniel 7, versículo 13 e 14. Esta promessa, claramente, também num profeta contemporâneo de Isaías. E esta promessa para aqueles que estavam em cativeiro, aqueles que estavam em opressão, por meio das mãos de nações pagãs. E eles receberam esta promessa que um dia viria o Filho do Homem, um título para o Messias, o Salvador prometido, que iria reinar para todo o sempre. Iria subjugar todos os homens e todas as nações. Iria estabelecer um reino de justiça. Esta promessa encontra-se aqui também em Daniel 7, versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. Daniel, por revelação de Deus, recebe, como profeta de Deus, uma visão ou visões da parte de Deus daquilo que estava para acontecer no futuro. E diz assim: E eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. Este é um título para Messias, o Rei escolhido por Deus para reinar para todo o sempre. Este é um título de Jesus Cristo. Ele próprio se chama a Ele mesmo nos Evangelhos Filho do Homem, porque Ele queria que nós o associássemos com o Messias, com o Salvador prometido. E o Filho do Homem dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até Ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esta é a promessa de um reino futuro. Esta é a promessa do Filho do Homem, que Ele voltará para estabelecer o seu reino para todo o sempre, em que todos os povos e todas as nações irão servi-lo. Este reino de Deus irá restaurar toda esta criação que nós vemos, experimentamos e provamos neste mundo, que está quebrada pelo pecado. E a condição em que nós nos encontramos, em que os outros se encontram, que este mundo se encontra, é devido à maldição do pecado. É devido a nós, desde o início, através dos nossos pais, Adão e Eva, termos dado as costas para Deus. E por queremos um mundo à nossa maneira, este mundo chegou ao estado em que nós nos encontramos. Destruído, quebrado, roto.
Mas um dia Deus irá restaurar toda a criação. A esperança do povo de Deus, já naquele tempo, repousava sobre esta promessa. E também para nós, a nossa esperança no Natal deve repousar na promessa que o Filho do Homem que já veio, Jesus Cristo, Ele voltará. Um dia o Rei virá e irá destruir todo o mal. Irá restaurar todas as coisas. E todos estes dias em que nós vivemos em necessidade, em opressão, em doença, em solidão, muitos que possam desejar e clamar grandemente: venha ao teu reino, Senhor, envia o teu ungido. Este é o clamor das nossas almas também no Natal. Porque nós temos recebido semelhantes promessas àqueles que os cativos de Israel receberam, o povo de Deus. Porque nós agora, por meio de Jesus Cristo, somos parte do povo de Deus e da família de Deus, de todas as línguas, de todas as nações. Eu vejo aqui do Brasil, Portugal, da Argentina, do Chile, da Ucrânia, de todas as nações. Da Venezuela, desculpa Gonçalo, estava-me a esquecer de ti. De Guiné, e com o que dizer de vocês, peço desculpa. De todas as nações, nós recebemos as mesmas promessas. Aquelas que Isaías fala aqui, de uma maneira curta e numa breve reflexão que estamos a ter. Hoje serei mais breve do que é habitual, tá bom? Versículo 17, de uma realidade renovada. Versículo 17 diz que nós iremos viver numa realidade diferente à de hoje. Uma realidade nova, melhorada, renovada. Pois o que é que diz o versículo 17? Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. E esta linguagem faz-nos lembrar Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E agora Deus promete que irá criar novos céus e nova terra. Jesus Cristo é quem o fará. Pois nós sabemos que Jesus Cristo é que efetivamente é o Criador de todas as coisas. Que Jesus Cristo efetivamente é o sustentador de todas as coisas. E assim também será aquele que, quando voltar, irá criar novos céus e nova terra. Paulo, em Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17, sobre Jesus Cristo, o que é que diz? Pois nele foram criadas todas as coisas, em Cristo. Todas as coisas que há nos céus e na terra. Visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Jesus Cristo. Mauro, podes ajudar ali as irmãs com a tradução? Seria bom, tá bom? Obrigado, Mauro. Nós iremos habitar numa nova criação. Ou melhor, numa criação renovada. A palavra no original, novos céus e nova terra, no hebraico, novos, eu não estou convencido que a palavra é totalmente novo. Ou seja, isto tudo será destruído e haverá uma criação totalmente nova. Porque a palavra no hebraico dá o entendimento de novos, mas também a palavra traz o entendimento de melhorada. Uma melhorada criação. Porque aquilo que Deus criou é bom. E antes do pecado, quando Deus criou, Deus disse, muito bom. Mas agora em Jesus Cristo, Deus irá fazer uma criação renovada, melhorada. Esta é a promessa. E nós já estamos fascinados com esta criação. Esta criação é incrível. Muitas vezes nós ficamos de boquiabertos aqui no nosso lindo Portugal, em cada recanto. O que dizer no Brasil? Eu já estive ali na Foz do Iguaçu e nós ficamos deslumbrados, boquiabertos com a beleza desta criação. Mas esta criação, desde a maldição do pecado, através da queda do homem,
esta criação está profundamente afetada pelo pecado. Paulo diz isto mesmo em Romanos, capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Com dores, gemido em maldição. Por isso temos essas catástrofes naturais. É o gemido da criação amaldiçoada pelo pecado. Também nós temos o apóstolo João, no último livro da Bíblia, Apocalipse, o livro da revelação, em que João teve uma revelação da parte de Deus, onde foi-lhe dado a espreitar como por uma pequena janela apenas. João teve a oportunidade de espreitar aquilo que estaria por acontecer. E o que é que diz João que viu? Esta mesma linguagem que encontramos em Isaías. Apocalipse 21, 1. Acompanhem-me, por favor. Reparem, esta mesma promessa que nós encontramos 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo em Isaías, agora nós encontramos em Apocalipse também. E ampliada e melhor explicada até no capítulo 20 e no capítulo 21. Esta promessa futura, aquilo que está por acontecer no futuro. O que é que João diz que viu? Apocalipse 21, 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Novo céu, nova terra e parece que não vai existir mar. Se alguém gosta de praia, lamento, é a nova criação. Mas será incomparavelmente melhor, tá bom? Não vais ter saudades da praia. Então isto o que nos diz é que nós não iremos habitar na eternidade nas nuvens, como alguns pensam, no céu, no paraíso. Eu vou para o paraíso e vou habitar lá para todo o sempre. Não, a Bíblia não fala sobre isso. Nós, na verdade, iremos regressar ao jardim do Éden, do qual nós fomos expulsos. É esta nova criação. Nós vamos regressar à terra. Nós vamos viver numa terra física, uma nova criação. Nós vamos regressar às condições que os nossos pais tiveram, Adão e Eva, no jardim do Éden, e do qual eles foram expulsos por causa do seu pecado. E todos nós também fomos expulsos do jardim do Éden. Por isso essa criação está amaldiçoada, afetada, mas um dia, por meio do último e perfeito Adão, como a Bíblia se refere a Jesus Cristo, o último e perfeito Adão, e por meio da sua obra na cruz, em nosso favor, e no qual derrotou os nossos inimigos, um dia, Jesus Cristo, Ele irá fazer-nos regressar de volta para o jardim do Éden. Nesta condição perfeita. Que dia glorioso e maravilhoso será esse. 2 Pedro 3:13, por favor, acompanhem-me lá. Pedro, o apóstolo Pedro, e esta promessa, ela está em toda a Bíblia, repetida para nós, reforçada para nós, e nós devemos aquecer as nossas almas e ganhar vigor espiritual por meio desta promessa para nós. 2 Pedro 3:13, o apóstolo Pedro também diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. Habitará a justiça se refere aqui à qualidade, àquilo que é verdadeiro, àquilo que é bom, àquilo que é justo, porque já não haverá a presença do pecado. O que Jesus Cristo garantiu por nós foi a retirada, ser removido o poder do pecado, a culpa do pecado, a culpa, por isso Deus agora em Jesus Cristo, todos aqueles que estão unidos a Jesus Cristo. E a nossa união com Jesus Cristo vem através de crer nele como Senhor e Salvador. Todos aqueles que foram vestidos com a sua justiça, a culpa do pecado foi retirada. Deus também, por meio do seu Espírito que habita nos seus filhos, nos dá a vitória, o poder sobre o pecado. Mas um dia, só na glória, neste estado eterno,
Ele nos irá livrar da presença do pecado. Que dia glorioso será esse? Livres da presença do pecado em nós, nos outros, na criação. Versículo 17 diz: não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Esta expressão aqui, de não ter lembrança, de não fazer memória das coisas passadas, é a mesma expressão que também é usada na Escritura para Deus que se esquece dos nossos pecados. Agora, isso não quer dizer que Deus tem amnésia, ou que o estado eterno é que o disco rígido vai ser limpo por completo e vamos ter amnésia. Não, não. É apenas uma linguagem bíblica para experimentar, para expressar uma nova realidade em que nós iremos experimentar a ausência da presença do pecado, da culpa do pecado, das consequências do pecado, ao ponto que nós iremos esquecer de como era a vida com o pecado. Ao ponto que nós iremos esquecer das nossas angústias que sofremos nesta realidade caída. Como é que isto é possível? Esquecer disso? Bem, pensem comigo que acontece algo semelhante já hoje. As mulheres vão entender muito melhor do que eu aquilo que eu estou a dizer. Na Terra, as mulheres têm uma experiência semelhante. Eu não sei se todas, tá bom? Mas eu falei com a minha esposa, ela confirmou que foi a sua experiência pessoal. Já ouvi isto também do testemunho de outras mulheres, mães, que foi a alegria indescritível de dar à luz, as fez esquecer as dores e angústia que tiveram horas antes, minutos antes, por ter dado à luz, e essa alegria indescritível as fez esquecer a angústia, o sofrimento, a dor. Bem, algo semelhante também nós iremos experimentar. A alegria do Senhor irá preencher plenamente as nossas almas. Que nós até depois iremos esquecer como era viver no pecado e na sua angústia e nesta maldição. Também a promessa para nós não é apenas de uma experiência, de uma realidade renovada, mas também, versículo 18, e já estamos a falar um pouco sobre isso, é uma experiência totalmente renovada. Por isso é que Deus diz aqui: mas vós folgareis e exultareis perpetuamente. Está a falar de alegria, está a falar de descanso, está a falar aqui de um estado de ânimo, de êxtase, de uma alegria indescritível, podendo esta alegria ser expressada com gritos, com canções. Um pouco aquilo que aconteceu com os argentinos, com a vitória do Mundial. E toda a alegria, os gritos, as canções, um estado de ânimo, de êxtase. Este estado de ânimo irá perpetuar continuamente, não será algo momentâneo. Este estado de ânimo, de alegria plena, esta experiência melhorada, renovada com Deus, ela irá refletir as condições favoráveis que nós iremos habitar no reino de Deus, na terra e no céu. Será um estado, uma condição ininterrupta e para todo sempre. Esta é a promessa e a esperança que nós temos em Jesus Cristo. Diz aqui que esta promessa é para Jerusalém e para o seu povo. Na verdade, o que o autor Isaías está aqui a usar estes dois termos, Jerusalém e povo, como sinónimo. É um paralelismo hebraico que usa duas palavras distintas para falar da mesma coisa, para se referir à mesma coisa. Jerusalém se refere a um povo e a um lugar. Crio, no versículo 18, Deus diz: crio para o povo de Deus e para este lugar onde vai habitar o povo de Deus na terra, a Jerusalém celestial, que irá descer dos céus para a terra. Diz aqui: crio para Jerusalém alegria e regozijo. Deus é a nossa fonte de alegria, e esta experiência renovada e melhorada no futuro será uma experiência da mais pura alegria e abundante alegria, porque nunca mais haverá motivos para nós estarmos tristes. E Deus mesmo nos encherá de grande alegria.
A alegria, como Paulo diz em Gálatas 5, é uma obra de Deus, é um fruto do Espírito de Deus que habita em nós. E assim será a alegria para todo sempre, por toda a eternidade. A alegria que nós sentimos no Natal, nesta época especial, esta alegria que nós temos de celebração é apenas uma pequeníssima antecipação daquela perfeita alegria que Deus nos dará em substituição de toda a nossa tristeza presente, de toda a nossa dor presente, de toda a nossa angústia presente por causa do pecado. A grande pergunta é: quanto tempo nós vamos sofrer? Bem, nós sabemos a resposta. Quanto tempo nós vamos sofrer? Até ao segundo advento. Até à segunda vinda de Jesus. Ou até que Ele nos chame para Ele. Até lá, amados irmãos aqui presentes, família de Deus, povo de Deus, Jerusalém de Deus, até lá, aguentemos mais um pouco. Só mais um pouco. Sei bem que haverá dias na tua vida, como na minha vida, em que estaremos a ponto de desesperar pelas nossas próprias vidas. Mas Deus renovará as nossas forças, as tuas forças. E é Ele quem sustenta a nossa fé. Até aquele dia glorioso, Ele nos irá sustentar e fazer perseverar até ao fim. Até que experimentemos então essa experiência renovada, plena e perfeita. Por último, nós também teremos uma relação com Deus renovada, melhorada, incomparavelmente melhor. O versículo 19 de Isaías fala sobre isso. Deus falando diz: exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. John Piper, um pastor dos Estados Unidos muito conhecido e famoso, ele, na verdade, esta frase não é tanto dele, é mais de um pastor puritano, americano, filósofo, um dos grandes responsáveis por um grande avivamento, como instrumento de Deus para um grande avivamento nos Estados Unidos, um dos maiores teólogos que pisou esta terra, Jonathan Edwards. Ele dizia algo semelhante. E John Piper traduz o ensino de Jonathan Edwards com uma sentença, com uma frase que diz: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E é isto mesmo que irá acontecer no reino de Cristo e na eternidade. E é isto que Deus está aqui a dizer no versículo 19. Porque nós vamos estar alegres plenamente, satisfeitos em Deus, nos gozaremos nele. Ele também se irá gozar e deleitar-se perfeitamente em nós. A Bíblia diz que Deus tem prazer nos seus eleitos, que Ele se deleita nos seus filhos. Pensemos nós também como pais, como mães. É uma alegria nós brincarmos com os nossos filhos. É um deleite ouvir da boca deles que nos chamem pai, paizinho, papá. É uma alegria até quando me oferecem-me desenhos e é algo indescritível quando os ouço a dizer do nada. Nós não fizemos nada, mas ouvimos os nossos filhos a dizer: Pai, amo-te. Oh, como isso deleita o meu coração, enche de alegria o meu coração. Assim Deus também é para connosco. Se nos deleitamos e alegramos cada vez mais nele, Ele se gozará e se deleitará grandemente em nós e será mais glorificado. Nós vamos ter uma relação com Deus renovada e melhorada. Já não haverá a presença do pecado em nós. E diz aqui que nunca mais haverá também as maldições do pecado. O versículo 19 fala: e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. E João afirma isto também em Apocalipse 21, falando deste estado na eternidade da glória. Vamos lá, Apocalipse 21, 4, para vermos as palavras também de João, onde não haverá mais choro, nem clamor. Apocalipse 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima.
Vamos ler o versículo 3 para entendermos um pouco mais. Diz assim a palavra de Deus: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus, ou a habitação de Deus entre os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nas últimas páginas da Bíblia nós temos reforçado esta promessa do reino de Deus na terra também, onde já não haverá as maldições do pecado, já não haverá mais choro, lágrimas, morte. Também Apocalipse 7, ainda estamos em Apocalipse 7, 17, fala sobre isto mesmo. Por outras palavras, diz assim a palavra de Deus: Pois o Cordeiro, falando de Jesus Cristo, que é nos apresentado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque Ele foi o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Aqui Cristo apresentado para nós como o Cordeiro de Deus, porque Ele veio primeiro para ser o nosso Cordeiro. É isto que celebramos no Natal. Para ser o sacrifício em nosso lugar, em nosso favor. Mas Ele também é aquele que nos guiará e nos apacentará para toda a sempre. Ele também é nos apresentado não apenas como Cordeiro, mas como o nosso pastor para todo o sempre. Aquele que nos guiará para todo o sempre. Aquele que cuidará de nós para todo o sempre. Nada com Jesus Cristo na eternidade será triste, frustrante, deficiente ou falho. E nós vemos isto na eternidade expressa de como esta nova criação será perfeita e plena, voltando a Isaías 65 e aos últimos versículos deste capítulo. Isaías 65, 20 a 25, reparem. As características aqui, antes do estado eterno, haverá um tempo depois, marcado depois da segunda vinda de Jesus Cristo, um reino literal de 1000 anos aqui na Terra. Condições perfeitas, em que os homens habitarão. E ao final do milénio, mesmo assim, muitos se irão revoltar contra Jesus Cristo e serão destruídos, e depois sim, haverá este estado eterno. Mas aqui Isaías fala de ambos os estados. Este milénio, este reino literal, o reino de Deus aqui na terra, e fala também dos novos céus e nova terra e um estado eterno para todo o sempre. Agora, nestes últimos versículos, Isaías apresenta-nos as características que haverá no milénio. Reparem, no versículo 20 haverá uma grande longevidade. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Reparem, para nós 100 anos, chegar aos 100 anos, não é para todos. E eu tenho a certeza que não será para a maioria de nenhum de nós que está aqui. Para a maioria. Não estou a dizer que ninguém vai chegar, tá bom? Porque é a norma. É o hábito. Mas naquelas características perfeitas do milénio, 100 anos ainda seremos jovens. É um pouco regressar àquilo que vemos relatado no princípio em Gênesis, em que a longevidade ainda era uma marca, não é? Em condições, mesmo já debaixo da maldição do pecado, mas houve uma grande longevidade dos homens até ao tempo do dilúvio. Depois tudo foi alterado por essa catástrofe. Haverá também proteção de bens, ou seja, não haverá roubo, não haverá ladrões. Versículo 21 a 23 fala sobre isso. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. E os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor. E os seus filhos estarão com eles. Então não haverá mal, não haverá roubo, não haverá corrupção.
no reino de Cristo na terra. Também no versículo 24 teremos uma comunicação especial com Deus. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Uma comunicação especial com Deus. E um favor de Deus especial para os seus pedidos e suas orações. E também a natureza irá experimentar paz. Versículo 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. E o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Estas são as condições deste futuro reino de Deus, que antes do estado eterno irá incluir um reino temporal de 1000 anos. O Evangelho mostra-nos e diz-nos a mensagem central de toda a Bíblia, que este rei já veio, é isto que celebramos no Natal. Ele já veio para instaurar o seu reino. O seu reino para que nós possamos aceitá-lo como rei. E como? Arrependendo-nos dos nossos pecados. Ser salvos para que nós não pereçamos quando este reino for consumado no futuro e todos os reinos do mundo irão desaparecerem. Agora, amados, amemos a segunda vinda do Rei. E aguardemos com expectativa o dia em que iremos receber plenamente e perfeitamente estas recompensas que Ele tem para nós reservadas em Jesus Cristo, pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu amor. Nós precisamos hoje desta confiança. Nós precisamos de ter as nossas aspirações de plenitude, de uma vida abundante, plena, somente no reino de Deus futuro. Nesta vida não. Sabemos que nesta vida ainda não estará cumprido tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós não podemos nesta vida descansar nas mãos de governantes corruptos. Nós não podemos nesta vida descansar nas nações, nas leis, nem nas nossas relações com patrões, com família e amigos, que muitas vezes nos traem. A nossa única e final e maior e melhor esperança está em Jesus Cristo, no Rei perfeito e neste reino prometido para nós. A Bíblia traz-nos esta esperança repetidamente para as nossas almas. Esta esperança na segunda vinda, no segundo advento, que irá trazer uma nova ordem perfeita, santa, fiel e justa, para satisfazer-nos completamente e para todo o sempre. Este tempo está a chegar. O Natal anuncia que o Rei já veio, mas também esperamos que o Rei volte. Este tempo em que chegará o fim da nossa dor, das nossas lágrimas, este tempo em que nós iremos experimentar uma paz perfeita e plena, esta nova criação, esta nova família de Deus, este novo corpo, esta nova experiência sem pecado, ela virá para nós com Jesus Cristo. E um dia iremos habitar com Ele num mundo perfeito, numa criação perfeita, e iremos descansar, finalmente, para todo o sempre. O Salvador que dormiu numa manjedoura, Ele em breve voltará em glória e majestade para cumprir toda a nossa esperança. Juntemo-nos agora à oração do seu povo em toda a parte do mundo e que esta seja a nossa oração, a nossa confiança e a nossa grande esperança. Juntemo-nos em oração, clamando: venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que este dia glorioso chegue para todos nós. Nós esperamos o Rei e esperamos a glória que virá com Ele e todo o bem que também nós iremos desfrutar com Ele para todo o sempre. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a maior e melhor esperança que nós só temos nele. Oremos. Senhor, que essa esperança console o nosso coração, que encha as nossas almas de grande vigor, de grande consolo, Pai.
e que nós também possamos juntar-nos em adoração a Ti e em oração a Ti, Senhor, para que venha a nós o Teu reino finalmente, Pai. De forma completa e perfeita nós o esperamos. Seja feita a Tua vontade, vontade boa, agradável e perfeita. Assim na terra, Pai, como no céu. Nós anelamos isto, Pai. E nós pedimos, Pai, que isto possa acontecer muito em breve. No nome de Jesus. Amém.